Olá, senhoras e senhores! Estamos aqui com essa intro igual a de Davidson, mas ele não está na mesa, por quê? Porque ele já é casado. Então a gente colocou uma pessoa que namora para ter uma consultoria gratuita aqui. Pessoas, a gente tá gravando esse vídeo no dia 8 de junho e no dia 12 de junho a gente comemora o Dia dos Namorados aqui. E a gente tá com um casal especial demais pra gente, pra estar aqui dando conselhos pra pessoas que estão paquerando, pessoas que estão namorando, pessoas que estão noivos e ainda não vai se casar. Pode se apresentar? Olá, pessoal. Graça e paz. Eu sou o pastor Leandro Carneiro. E pastora Cleo. E nós estamos aqui para falar de amor. E na lista que Diego falou, faltou os encalhados, né? Conta conosco, a gente tá aqui para ajudar. Vamos lá, você só não pode desencalhar os outros, né? Aí é com ele, né? Aí é com ele, de forma alguma. Vamos lá, pessoas, sendo bem direto, já começando no assunto, quando a gente fala de namoro, muita gente diz que não existe esse negócio de namoro na Bíblia. Nunca leu lá e tem tal pessoa namorava com tal pessoa. Então, de onde veio esse negócio de namoro? Então, a Bíblia explica a própria Bíblia. Então, de forma alguma, você terá todos os detalhes da vida de todos na Bíblia. Nenhum livro na face da Terra caberia tantas informações. Mas aí a gente pode ter como base Mateus capítulo 1, acho que verso 28, acho que 28, 18 em diante, ele fala sobre como Maria estava desposada de José. A palavra desposada tem a ver com estar prometida a. Mas qual era o nível cultural de relacionamento naquele tempo? Para ter ideia, Maria, ela era ainda meio que uma adolescente, comprometida com um homem que tinha mais de 40 anos. Então você pode imaginar aí uma menina que tinha 14, 15 anos, vai casar com um homem de 40 anos. É assim hoje, é cultural. Então eu não posso ter como base bíblica algo cultural. Não existe compromisso de Deus com cultura. Existe compromisso de Deus com santidade, com busca, com entrega, com quem nós somos em Deus. É bem diferente de eu comparar a cultura em que uma menina de 15 anos casava com um homem de 40 com hoje. Onde é que nós vemos a base do namoro nesse relacionamento? Eles estavam comprometidos para casar. E estar desposada de alguém tem a ver com compromissos, tem a ver com, não é algo que nós estamos fazendo para curtir a vida. Nós estamos fazendo algo para construir uma vida. O namoro, ele tem a ver com essa construção, com o se conhecer, com o se aproximar, com o construir para edificar. Ninguém entra numa casa que não foi construída, senão não existe casa. A construção dessa casa são as etapas que nós chamamos hoje de namoro, noivado e casamento. Certo? Quando a gente olha para tudo isso, a gente vê muitas vezes pessoas falando, não, Deus vai estar guardando uma pessoa pra mim. O sorriso me pega. Deus está guardando uma pessoa para mim, não vou me relacionar com ninguém, porque a escolha não é minha, é de Deus. Essa escolha é nossa, a gente escolhe a pessoa com quem a gente vai namorar, se casar, ou essa escolha é de Deus que reserva para nós? Então, eu vou tentar não ir pelo calvinismo, nem pelo arminianismo aqui, pelas linhas soteriológicas, mas vou falar algo, vou pedir para a Cleo também dar uma direção. Quando a Bíblia fala de Jacó, por exemplo, nos dá a entender que havia uma mulher que tinha a ver com o propósito de Jacó. Mas quando a Bíblia fala de Abraão, a Bíblia não coloca como é que foi o encontro de Abraão com Sara. Ou até então, Abraão com Sarai. Eu não posso generalizar processos. Eu não entendo que todos os relacionamentos, eles são uma escolha de Deus. Até porque eu estaria falando que quem casou mês passado e já se separou, foi Deus que queria esse relacionamento de um mês. As nossas escolhas, elas
estão totalmente dentro daquilo que nós vamos viver, como promessa, como relacionamento. Agora, após o casamento, aí sim, nós estamos dentro de um processo onde, vulneráveis à voz de Deus, viveremos o propósito de Deus. Vamos para uma linha, então. Sim, existem pessoas específicas que sobre a vida deles existe um caminho. E esse caminho tem a ver com o fato deles terem entregue a vida ao Senhor Jesus. Porque se eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus, eu entreguei tudo a Ele. Eu entreguei a Ele o curso que eu vou fazer, eu entreguei a Ele o casamento que eu vou viver, eu entreguei tudo a Ele. E essa entrega do tudo tem a ver com um caminho específico. Está do lado da minha vida alguém que nós temos certeza que vivemos a escolha de Deus e por isso escolhemos um ou outro. Mas eu não posso ter isso como regra. Até porque vai passar por tua escolha, pelo teu nível de relacionamento, pelos teus gostos. Eu entendo que pontualmente Deus separou pessoas para alguns processos. Não é porque eles são mais especiais. Tem a ver com aquilo que eles vivem com Deus, tem a ver com aquilo que Deus tem para a vida deles de forma específica. E sim, também tem a ver com a minha escolha. E esse também tem preponderado na geração atual. Cleo, pode falar agora. Não é que eu estou lhe dando permissão, viu? Quem manda é você. Fique bem claro isso aqui, registrado. Mas ela... quando eu a vi a primeira vez, eu tinha 13 anos. E quando eu a vi, a gente não teve paixão à primeira vista. Ela pode falar agora de tudo que ela quiser e desejar, quem manda ela. Então, meu pensamento, eu acho que é muito parecido com o dele, né? E eu acho que realmente tem pessoas que ela tem um propósito, né? Tem propósito, Deus tem propósito com ela. E realmente há uma escolha do Senhor para que aquelas pessoas se unam. Mas não são todas, eu acho que há exceções, né? Muita exceção. Então, a escolha é sua, se você realmente vai escolher aquela pessoa para passar toda a vida com você. Como, assim, não haveria também um divórcio. Né? Então, é escolha de quem? Se divorciar é de Deus? Não, é nossa. Então, com a gente foi assim, né? Bem assim, eu acho que... não, tenho certeza que Deus colocou nós dois num caminho, porque Ele tinha e tem um propósito na nossa vida, né? Esse propósito que muitas vezes a gente não sabe o que vai acontecer lá na frente, mas o Senhor determina e quando a gente vê lá na frente, valeu a pena, né? Valeu a pena a gente se unir, valeu a pena a gente estar junto, não que a gente não discorde, não que a gente tenha sempre o mesmo pensamento, não. Eu? Oh. Mas a gente sempre sabe que tem um Deus. E numa união, acho que o mais importante disso tudo é a gente entender que o namoro em si, ele tem que ter Deus, sabe? O namoro, ele vai perdurar. O namoro é uma escola para um casamento, né? Mas essa escola, ela não pode, ela tem que ser por santidade, né? O namoro até o casamento é santidade. Até chegar nesse casamento, para que ele não seja uma intimidade antes. A intimidade depois do casamento. Uhum. A gente se conhece durante o namoro. Então, durante esse namoro, o que a gente vai se conhecer? Os defeitos, as qualidades, que nem sempre a gente vai gostar do defeito um do outro. Lógico, a cultura da educação dele foi uma, a minha foi outra. E quando a gente se une, né, a gente tem que se unir em pensamentos, mesmo por discordância. E gerar a cultura do nosso lar. Isso, né? E gerar isso, né? A nossa família agora. Como é que nós vamos pensar? Juntamente com quem? Com Deus. Por isso que diz que tem o cordão de 3 dobras, né? Que Deus tem que estar sempre no meio do casal. E quando a gente coloca o Senhor no meio desse casamento, a gente tem que entender que a escolha, por exemplo, a escolha minha de ter um marido, de ter um namorado, de ter um noivo, a gente tem que entender, mulher, que o homem ele tem que ter intimidade com Deus. O homem, ele tem que ser de Deus, porque quando realmente ele ama a Deus acima de tudo e de todos, pode ter certeza que ele vai amar você também. Então, o amor, ele é gerado com Deus primeiro. E aí o casamento dá certo, sabe? Agora, quando a gente não tem Deus, a gente quer primordiar o nosso ego,
né? O nosso orgulho, quem gosta de quê. Ah, porque eu quero me satisfazer, você não me satisfaz, você não me faz feliz. Um dia a gente teve um pastor, né, Daniel Sobral, e ele falou pra gente no nosso noivado. Ele disse, olha, quer ser feliz? Aí a gente, quero. Disse, então não se case. Mas se você quiser fazer o outro feliz, se case que vai dar certo. Muito bom, muito bom. Tendo entendido tudo isso agora, a gente, pessoas que estão solteiras, que querem namorar, quais os pontos essa pessoa deve observar na outra ou na Bíblia para ter um bom namoro? Começo? Vai. Eu falei que eu não acredito para o nosso relacionamento e para qualquer outro relacionamento em amor à primeira vista. Eu acredito em paixão, desejo. Eu olhei para a pessoa e gostei. Tem que ter alguma coisa que lhe atraia no outro. Às vezes não é a beleza, não é na primeira vista. Se for na primeira vista, parabéns. Mas se não, algo que vai aproximá-los, trazê-los para um nível a mais. Nós tocávamos na igreja. Eu tocava na igreja, tocava guitarra, e ela foi para um ensaio de ministério de louvor. Não era a primeira vez que nós nos vimos. Já tínhamos nos encontrado em outro momento, em outra situação. Mas ali naquela hora, eu estava cantando, eu estava tocando, todo desengonçado. Todo, sabe, espalhado, porque eu sempre gostei de ser extravagante na adoração, no louvor, na música. E ela chegou e a minha extravagância, de alguma forma, fez com que ela desejasse falar comigo. Até porque quem quebrou a barreira do silêncio foi ela. Desejasse não, né? Não, peraí, quem foi a primeira pessoa a falar? Fui eu. Não, foi eu. Então, tudo bem, então continua a minha linha de raciocínio. Mas olha a primeira impressão. Ele é louco, né? Eu tava lá cantando com os instrumentos, bateria, guitarra, baixo, tudo tocando e eu sem microfone, cantando, todo mundo me ouvia. Então tava tudo certo, ela achou aquilo interessante e veio falar comigo. E quando a gente começou a conversar, eu vi que estava do meu lado alguém legal e que valeria a pena conversar de novo. Então, foi uma atração, foi um início de algo interessante. Vamos entender, nos encontramos na igreja. É muito estranho que alguém queira procurar um relacionamento, procurar em alguém algo fora desse lugar, desse ambiente. E eu não estou falando que só na igreja, mas procurar no lugar que reflete a adoração, que reflete altar. Eu acredito em alguém que conheceu alguém num evento, num congresso, numa praça, na escola, mas entender que como a estrutura é sólida, quando o início disso tem a ver com a adoração, tem a ver com a busca ao Senhor. Então, o primeiro ponto que eu queria falar aqui é que o amor, a busca por alguém, tem que ter algo em comum. Essa questão de que não, os opostos se atraem. É isso mesmo? Você quer construir um altar com alguém que não tem nada a ver com você? Não. Tem que ter, sim, pontos em comum. Tem que ter algo que aproxime os dois. É tudo, não necessariamente. Mas tem que ter pontos em comum. Lá. Eu acho assim que as pessoas falam muito, eu quero encontrar minha metade, né? Tem até uma música que fala sobre isso, né? A metade da laranja. Então... Essa é velha, né? É, velha. Tá dizendo o quê? Não, tô dizendo que é uma música velha que meu avô cantava. Não. Teu avô cantava. Então, Deus não nos fez para ser metade de ninguém. Deus nos fez para ser inteiro, né? Então, se somos um inteiro, lógico que as pessoas têm a carência de algo. E a gente, por muitas vezes, entende-se que essa carência é a falta de alguém que não está do meu lado. Eu converso muito com jovens, meninas, né, moças, e às vezes dizem, eu queria encontrar alguém, mas esse alguém que me entendesse, porque meu pai e minha mãe não me entendem, então eu queria achar alguém que realmente pensasse igual o que eu penso. Bom, isso aí é algo
perfeito que ela está tentando encontrar e nunca vai encontrar. Porque casamento é feito de pessoas imperfeitas para que ele seja perfeito. Mas ele só vai ser perfeito com Deus. Sem Deus, não vai ser. Porque a minha imperfeição, junto com a dele, vai se bater o tempo todo. Mas quando a gente tem um centro que é Cristo, então a gente entende que, peraí, eu tenho que me calar, eu tenho que renunciar. Sabe, todo carro, ele tem 5 marchas à frente. Mas todo carro, seja ele do carro mais potente, evoluído do que aquele menos, ele vai ter uma marcha ré. E essa marcha ré é a renúncia. Namoro, noivado, casamento. Todos têm renúncia. Se eu não renunciar a algo meu, eu não tenho como conviver com a outra pessoa. E qual é o nosso problema quando a gente é jovem? A gente quer encontrar outra pessoa para completar aquele vazio, para completar a minha carência, mas a gente só completa em Deus. E Deus completa tudo isso. Porque vai ter o dia que vocês vão brigar. Vai brigar muito. E acho que a gente brigou muito antes, né? Eu digo que a gente brigava muito no namoro, para que no casamento a gente não brigasse tanto. Porque a gente amadurece, a gente entende que tem o calar, tem a renúncia. Eu digo de nós dois, assim, ele mudou muito, né? Mas eu acho que mudei 90%, eu tive que mudar muita coisa minha. Porque senão a gente não convivia. Eu era muito difícil, muito, não que eu não seja ainda, mas, mas eu era complicado, né? Foi tanto assim, que eu sempre conto isso para as meninas e eu digo, olha... eu era tão difícil que chegou, a gente era namorado ainda, né? Acho que era. E chegou o ponto dele dizer assim, você quer casar comigo mesmo? Aí eu disse, quero. Tem certeza? Eu disse, tenho. Ele disse, mas desse jeito que você é, não vai dar certo. Não vai, porque eu era uma pessoa muito ignorante. E ignorante é o extremo. Então, o que teve que haver? Eu tive que entender, cair em si e renunciar a algo que para mim, era tranquilo, para mim era bom. Mas eu fazia mal a alguém. Então, namoro é essa escola, sabe? Onde a gente se aprende, onde a gente se conhece. Onde a gente tenta entender um ao outro. E quando é questão do Tinder, né? Tinder, né? Que aí as pessoas não têm esse convívio, né? Eu acho que é um pouco mais difícil. Pode ser que alguém até pergunte, né? E o namoro, que quando há na internet, como é que a gente faz? Primeiro, realmente é o diálogo. Não tem como. A gente tem que se conhecer através do diálogo. E após isso, pessoalmente. Porque o pessoalmente é totalmente diferente. Através de uma tela, eu posso dizer o que quiser. Né? E a outra pessoa não sabe. Mas quando a gente está conversando olho a olho, é diferente. Então, acho que realmente o relacionamento, ele tem que ter Deus, não tem outra resposta, né? E tudo a gente encontra, assim, a gente encontra na Bíblia, encontra fatos, encontra histórias, não fala o namoro, mas em si, o manual em si da Bíblia, ele nos dá exemplos disso, de histórias, né? Sobre união. E eu acredito nisso, né? Ela falou sobre o conhecer, o se relacionar. É não ter pressa, né? Também. Não, já estamos namorando. Então, vamos lá. Houve o primeiro passo na questão de coisas em comum. Aí, Cleo vem falando sobre a questão do realmente conhecer. Realmente procurar entender quem é o outro e também se permitir ser conhecido, conhecida pelo outro. No ambiente virtual, essa questão do conhecer uma pessoa, disse assim, eu conheço, já estou me relacionando com alguém. Não, você está conversando com alguém. Porque para o relacionamento acontecer, tem que ter tempo útil com o outro, tempo de qualidade. E tempo de qualidade, se nós marcamos para ir para um shopping, existe a roupa adequada, existe o perfume que você vai colocar, o penteado que você vai fazer, o seu penteado é bem interessante hoje, viu? Você sai daqui para isso. Então, mas convívio tem a ver com conhecer minha família, ouvir minha mãe, ouvir meu pai, eu conhecer a família dela. Isso antes do namoro. É muito interessante quando o namoro começa com a amizade. Porque aí a amizade, ela vai gerar esse nível a mais
de conhecer, de realmente entender qual o terreno que você está participando. Porque uma coisa é eu sair de casa preparado para namorar. Outra coisa é eu sair de casa para trazer um amigo, para levar um amigo. E isso tem que acontecer com a namorada. Para ela entender como é que eu sou com as pessoas, com os meus pais, com a minha igreja, com a minha escola, com o meu trabalho. Relacionamento sem esse tempo, sem esse gap para conhecê-lo, ele é um relacionamento que é perigoso. Eu não estou dizendo que dá errado. Eu já casei pessoas que se conheceram num dia, 3 meses depois já era noivo e 8 meses depois casaram. E estão bem. Glória a Deus por isso. Mas a priori, o tempo para conhecê-lo faz toda a diferença. Todos vocês falaram que onde buscar na igreja, que Deus tem que ser o centro, tudinho. E a gente vê muita gente querendo ser um evangelista. Querendo trazer do mundo e falando, não, eu vou levar pra igreja e essa pessoa vai aceitar Jesus e a gente vai pra igreja junto, tudinho. Qual a probabilidade disso dar certo? A Bíblia não fala desse método evangelístico, né? O namoro. A Bíblia não fala. Esse método evangelístico, alguém diz, não, mas deu certo comigo. Fui eu que fiz. Glória a Deus por isso. Parabéns. Mas eu não colocaria meu tesouro nisso. Eu não arriscaria minha vida nisso. Nós, como hoje pastores, mas nós já lideramos jovens, nós já tivemos experiências que nos mostraram o lado rebote disso. Né? Eu morava numa usina de cana-de-açúcar, usina São José. Gosto sempre de falar dessa usina, porque lá era um lugar pequeno, então tinha coisa que é bem estranha. Tinha uma farmácia que, se eu quisesse comprar remédio, lógico, que era na farmácia. Mas se eu quisesse comprar papel, era na farmácia. Lá também vendia docinho. Se eu quisesse comprar um docinho, era na farmácia. Inclusive, o dono, o filho do dono desse... é meu amigo hoje. E às vezes eu digo, ó, a farmácia do seu Manuel vendia de tudo. De tudo que você pode imaginar. Bom, mas ninguém sai de casa dizendo, eu vou comprar um brigadeiro numa farmácia. Então eu preciso ter cuidado. Quando é que eu vou buscar a pessoa que vai estar do meu lado o resto da minha vida? Essa perspectiva de que não, mas a única coisa que falta na vida dele é porque ele ainda não se converteu. Então, esse método evangelístico não existe. Não é porque na igreja tem pouco rapaz, então ore. Vá para evento. Tem não sei o que gospel, tem não sei o que, não sei aonde. Tem tanta coisa para você ir. Aí você vai procurar onde? No mundo. É porque esse rapaz é tão bonzinho. Essa moça é tão bonita. Então, vamos lá. É o resto da tua vida que vai repercutir, inclusive, na tua entrega a Deus. Eu entendo que o jugo desigual, ele se dá em níveis. Existe um nível, que é o nível hard, né? Quando eu vou procurar no mundo, em alguém que ainda não teve um encontro com Deus. Mas também existem os outros níveis. Que é quando eu procuro alguém que não tem o mesmo nível de compromisso que eu tenho com Deus. Nós nos encontramos com compromisso. Quando nós conversávamos, a nossa prospecção era o futuro com Deus. Nos imaginávamos trabalhando, tocando, cantando, fazendo, mas em Deus. Em momento nenhum, nas nossas conversas, mas se tudo é errado, a gente... Não, sempre tinha a ver com Deus. Eu tive outros relacionamentos. Mas relacionamentos que, como namoro, né? Que eu lembro que uma vez eu estava estudando para uma prova e a pessoa chegou e disse: por que tu está estudando tanto? Precisa disso? Pronto, foi o suficiente para eu entender. Realmente não precisa. Porque eu não continuo dentro de mim. Eu não falei isso, não fui tão grosseiro assim. Dentro de mim, esse relacionamento acaba agora. Se você não entende que se eu vencer nisso, você também vence, então não existe uma medida certa no que nós estamos vivendo. Eu sempre apoiei Cleo no que ela quis estudar. Ela sempre me apoiou no que eu quis estudar. Diferente disso, seria um jugo desigual. Em algum momento, ia pesar para um dos dois. Em algum momento, isso aí seria ou âncora para a vida dela, ou âncora para a minha vida. E nós não somos âncora um do outro. Nós estamos em um só barco com as velas erguidas para avançar. O jugo desigual, ele é uma escolha, e essa escolha,
ela não pode ser colocada diante de Deus como vontade de Deus. Foi uma escolha da sua emoção, foi uma escolha dos seus sentimentos. E para toda escolha nessa terra, existe uma semente sendo plantada. E o que eu planto, eu colho. É isso aí. Eu acho que as pessoas, principalmente as que estão já em Cristo, né? Na igreja, principalmente as mulheres, né? E sempre as mulheres que chegam com essa história de que, eu queria muito ter um namorado, tem pouco homem na igreja e tal. Uma coisa, um conselho que eu digo. Ore e fale com Deus dizendo como você quer. Sabe? Às vezes a pessoa diz, mas é qualquer um. Não, qualquer um não. Como é que você quer? Você quer loiro, branco, moreno, negro? O que é que você quer? Como é a característica que você está procurando dessa pessoa? Mas Deus atende? Atende. Tenho certeza que atende. Agora, como diz na palavra, que nem todos os meus pensamentos são os de Deus, então minhas escolhas também nem todas vão ser a de Deus. Então Deus pode estar querendo algo para você melhor, porque Ele sempre sabe o que é melhor para nós. Às vezes a gente quer de um jeito e diz, não é bem assim, filhinho. Eu quero te dar melhor. Só que você não está entendendo. Você quer na sua limitação, eu quero te dar além. E às vezes a gente escolhe algo, diz, eu quero assim, 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 assim. Aí Deus, tá bom. Vou te dar 70% do que você quer. Mas o restante tem meu dedo aí. Então, foi do jeito que eu pedi a Deus? Foi. Mas nem tudo. Porque tem coisas que Deus me deu, como Ele deu Ele de presente para mim, que eu não pedi. E tinha coisas que eu dizia assim, Senhor, eu quero assim. Aí o Senhor disse, não é bem assim. É do jeito que eu quero. Porque Deus vai saber. A pessoa que vai estar do teu lado e realmente vai andar junto com você. Sabe uma das coisas que eu sempre disse ao Senhor? Eu disse, eu quero uma pessoa que tenha a mesma visão que eu tenho no Senhor. Que ande comigo. Antes a gente tocava, né, junto, então eu dizia assim, eu quero que a pessoa toque também um instrumento, que louve ao Senhor também, junto comigo. Então, para onde eu for, ele vai junto. Nunca quero que, eu vou... Não, e ele vai ficar, porque ele não quer ir. Sabe? Isso não é compromisso dele. Não. Eu quero que tenha o mesmo direcionamento que eu tenho. Então, eu acho que é algo muito importante. Como é que se começa? Orando. Falando com Deus e pedindo o jeito que você quer. Lógico que não vai ser 100% do que você quer. Mas eu tenho certeza que Deus vai mandar a pessoa que Ele está preparando. Tem muito isso, né? As pessoas, Deus está preparando, não está demorando. Ele está preparando. E realmente eu acredito que Deus prepara as pessoas. Lógico que a gente tem a nossa escolha, né? Eu poderia não ter escolhido ele. Por mais que Deus dissesse, é ele. E Deus disse. Muitas vezes. Muitas vezes. Claro. É. Muitas vezes. Então, assim, o nosso relacionamento, eu acho que foi muito diferenciado, né? Porque a gente se queria no início, de paquera, que a gente se conheceu adolescente, e depois a gente não queria mais. E se queria, se odiou-se. Se odiou mesmo. E Deus revelava, sabe? A minha mãe, né? Revelava em sonhos. Revelava ele e revelava a mim. E só para ninguém pensar que é porque ela tinha interesse. Outras pessoas. A mãe dela tinha uma gotinha a mais, mas pessoas totalmente aleatórias, em momentos totalmente improváveis, sabe? Era. Então, por isso que eu digo que Deus realmente nos escolheu. Eu escolhi, tive minha parte de querer, porque Deus disse, é esse. E eu tive que querer. Se eu dissesse não, eu disse, não, mas você vai querer, porque a minha escolha é minha, não tem isso de você não querer. Mas tem outros casos, e muitos outros casos, que você escolhe. Deus não vai dizer, é esse aqui. Mas Ele confirma. Porque até o último dia, antes da gente se casar, no dia mesmo do casamento, eu já estava vestida de noiva. E eu disse, Senhor, eu sei que tu já me revelaste de tudo quanto é jeito, que é Ele. Mas assim, como tu sabe que eu ainda duvido, né? E que é para minha vida toda. Eu não quero me separar. Então, me diz ainda hoje que realmente é Ele. E antes de eu entrar naquela igreja. E Deus falou comigo. Num lugar totalmente improvável. E realmente disse a mim que era Ele. E eu daquele dia em diante,
pronto, Senhor, não te pergunto mais. Essa foi a minha última vez. Tenho certeza que o Senhor projetou algo para mim que eu nem imagino. Então, é realmente você entregar a sua vida a Cristo, entregar seus desejos a Cristo e tenha certeza que vai dar tudo certo. Às vezes a gente pensa, né, tá numa tempestade, tá tudo dando errado, mas não. Às vezes quando a gente quer arrumar uma casa, a gente bagunça ela antes, né? Para tirar a poeira, tirar tudo e depois a gente começa a arrumar ela. E aí sim a gente vê, tá dando certo. Ainda sobre julgo desigual, duas historinhas. Uma é uma piada. Maria tem tá vendo? Encalhada já há uns 4 anos, né? Depois dos 19, isso vai pesando mais. Você tá com quantos anos? Tô com 25. Glória a Deus. Isso vai pesando um pouco mais, aí Maria orava, jejuava, entregava tudo pro Senhor pra ter um namorado. Aí não apareceu o rapaz. Não aparecia. Aí um dia ela se invocou com Deus. Olha, Deus, se não aparecer hoje, olha, eu vou passar o dia em oração. Se não aparecer hoje até 5 da tarde, o primeiro que sair na rua, eu vou me agarrar com ele, vou começar a namorar com ele. Aí ela, 5 da tarde, nada. Ela, Senhor, o Senhor, eu vou fazer. O primeiro que abriu, ela abriu a porta. Quando abriu a porta, veio o João. João feio e fedido. Ela voltou pra dentro de casa, Senhor, não tô brincando. Vou sair de novo. Não acaba sendo assim? Não, mas eu pedi, Deus não falou nada. Então, por que não é pra fazer? Porque confirmação é clara. Deus, ele não nos deixa em dúvida sobre a vontade dele. E não, a vontade de Deus não vai me levar a chamar o inimigo para ser pedreiro da minha casa. Eu não posso construir um altar com o inimigo sendo pedreiro. É tudo consagrado a ele. Eu tenho um relacionamento que começou diante de Deus. E é diferente. Essa piada, que lógico foi uma piada, mas nós vivemos isso não no nosso relacionamento, mas aconselhando os jovens. Eu tenho muito cuidado hoje em dar conselho a quem pede. Na hora da palavra, é uma direção para a igreja. Agora, pegar um casal e vem cá, vamos ter uma conversa sobre isso aqui. Eu tenho muito cuidado. Até porque quem está me pedindo um conselho está abrindo o coração. No mínimo para me ouvir. Nós como líderes e ali querendo ajudar todos, um certo momento chegou uma moça e vimos que ela entrou num relacionamento com uma pessoa em um julgo desigual. E não era só isso, haviam outras coisas acontecendo que nós tivemos conhecimento. E na condição de líderes, chamamos a moça, Cléo abriu o coração, disse algumas coisas, eu dei uns conselhos, peguei a palavra, quando eu terminei de aconselhar, ela disse, eu sei de tudo isso, mas é minha escolha. Ela terminou com uma frase que eu nunca esqueci. Eu quero quebrar a cara. Não foi assim? Foi. Eu quero quebrar a cara. E meu Deus, foram tantas coisas que aconteceu, que eu tive uma oportunidade depois de encontrar com essa pessoa. Acho que, não sei se nós dois ou... Foi no carro. No carro, e ela disse, eu quebrei muito a cara. Eu quebrei muito a cara. E foram tantas coisas que aconteceram, que aquilo ali pra mim foi uma escola. Uma escola, inclusive, que começou essa minha frase. Quem me pede um conselho vai tê-lo. Mas é muito importante que conselhos nesse nível seja para quem está aberto a ouvir. Talvez você esteja ouvindo discordando. Não, eu vou fazer o que eu quiser. Sim, você pode. Não é obrigado a fazer. Deus não nos obriga a isso. Mas quem entregou a vida a Deus, entregou tudo a Deus. E como é que eu entreguei tudo, mas essa área, esse setor, esse quarto, tá com o cadeado e a tranca para Jesus? Não, tem que ser tudo. E quem entrega tudo, vive a plenitude do relacionamento da família com Deus. Eu não tenho dúvida disso. Amém. Vocês têm um filho que é adolescente. E agora vem uma pergunta que é um conselho. Eu entendo que não é uma regra. Se fosse para vocês aconselhar alguém de certa idade começar a pensar em namorar, qual idade seria essa? Ele tá aqui, né? Ele tá aqui. Meu filho, 30 anos. O filho dos outros. Aí, né, outra história. Eu sou professor de escola. Sim. E eu acredito em um tipo de namoro que ele pode sim acontecer numa certa idade e que ele pode ser construtivo.
Existem alguns perigos no tipo de namoro que se inicia e com a idade que se inicia. Bom, eu tive casais de alunos que começaram a namorar a partir do menino no primeiro ano, a menina no 8º ano. Bem, meu filho tem 13 anos, ele é 8º ano. Então, a menina devia ter em torno de 13 anos. Eu acho muito precoce um namoro com 13 anos. Eu acho que um namoro com 13 anos você tá passando por etapas, por transformações no seu corpo, na sua mente, que isso pode lhe deixar confuso. E o adolescente, o pré-adolescente, ele é muito intenso no que ele está sentindo, ele é muito intenso naquilo que ele faz, e dependendo da intensidade do que ele vai ouvir, do que ele vai viver, aquilo ali pode ser uma cicatriz, uma ferida para o resto da vida. Então, um namoro que começa com um adolescente, ele precisa entender que os pais vão precisar estar muito presentes nisso aí. Você não... se o namoro tem a ver com a construção para um casamento, se esse casamento vai demorar demais a acontecer, a tendência à queda, ao erro, à precipitação, ela vai ser imensa, vai ser enorme. Isso pode acarretar tanto âncoras para a vida do menino, quanto para a vida da menina. Eu entendo, sim. O homem foi feito para a mulher. Ponto. Eles são atraídos um pelo outro. Glória a Deus por isso. Quem fez essa atração não foi o diabo. Foi Deus, e glória a Deus por isso aí também. O que a gente vai precisar entender é que a idade, ela vai ser um fator importante, mas a maturidade dos envolvidos, que é o rapaz e a moça, e dos pais. Se vai se permitir que um adolescente namore, tem que ser um namoro assistido. Porque um namoro assistido é um namoro em que os dois vão ficar juntos? Vão. Mas nunca juntos sozinhos. Nunca juntos em certos lugares. Tem que entender que esses juntos sozinhos e juntos em certos lugares, não tem, mas eu confio no meu filho. Então, você confia em um copo que está numa bandeja e ele está cheio. E qualquer deslize ali, o copo derrama. Não é que eu não confio no meu filho. É que eu velo pela vida dele. Eu velo pelo futuro dele. E velo por quem vai estar do lado dele. Eu preciso cuidar como pai, como mãe. Então, eu como pai, como mãe, estou disposto a assistir o meu filho, assistir a minha nora. E vice-versa, eu posso ter uma conversa com ele. E nessa conversa, direcionar algumas coisas e dizer... Se for, vai ser assim. Se não for assim, não tem a minha bênção. Eu preciso entender, ele precisa entender que para ter a minha bênção, e isso é importante, na minha casa, a bênção é importante. Para ter a minha bênção, precisa ser nesses critérios. E eu vou te cobrar isso, porque eu amo você. Porque eu quero que esse amor que você está começando seja construído e quando acontecer, seja maravilhoso. Então... A idade, ela é importante. Eu não falei um número, mas a moça, a gente entende que as meninas, elas amadurecem mais rápido. Eu entendo como professor lidando com os adolescentes, que uma menina de 15, 16 anos, às vezes tem uma mente mais evoluída, mais avançada do que certos meninos de 25, 29 anos. Mas aí eu acho que a moça aí dos 15 em diante, o menino um pouco mais, que o menino ele é mais, às vezes, solto naquilo que quer, naquilo que vai fazer. Então, acho que a partir daí, e olhe lá, dependendo muito da assistência que os pais vão dar. E aí, Cleo, é isso mesmo? É isso e um pouco mais, né? Eu tive vou começar por mim, eu vou falar por mim. Meu pai, ele também tinha muito essa conversa. Casa lá com uns 40. Eu não vou com 40, misericórdia. Assim, eu não vou casar nunca. Ainda falta 4 anos pra me casar, então. Então, assim, pra mim foi um pouco difícil nessa área. Mas eu sempre fui muito bem educada, sabe? Nessa área sobre... Minha mãe sempre conversou muito comigo sobre isso. Meu pai, em relação... Ele era um pouco, assim, meio fechado, mas quando ele sentava para conversar, ele dizia, minha filha, entenda algo. Na sua adolescência, você não tem maturidade para lidar com algumas situações, né? E como seu pai, eu não quero que você sofra a mesma coisa que eu sofri.
Porque meu pai casou muito novo, acho que foi com uns 17, 18. E ele conversava, mas por a gente ser jovem, né, a gente não dá muito ouvido àquilo. Mas uma coisa eu sempre escutava ele dizer assim, faça a sua evolução. E isso você nos seus estudos, sabe? Agora é o tempo de estudar, de amadurecer. Agora é o tempo de você conhecer as pessoas. Conhecer também. Porque não adianta querer conhecer as pessoas e você não se conhecer, não saber nem quem você é, nem que propósito você tem aqui na Terra, o que é que Deus quer com você. Então, você quer conhecer todo mundo e você. Fica onde? Então, se conheça primeiro. Então, invista em você. O que é que você quer para a sua vida? O seu futuro, o seu relacionamento lá no futuro. O que é que você quer? Então, eu dava muito ouvido a isso, sabe? Quando eu vim namorar mesmo, assim, foi com ele, com Ian, né? E já foi com 23 anos, já. Então, eu já estava na faculdade e meu pai ainda dizia assim, deixa para casar depois que terminar a faculdade. Porque quando casa, quer logo ter filho, né? E não que o filho seja um impedimento, mas vai lhe atrapalhar em algumas coisas que você pretende fazer, não tanto o homem, mas a mulher, porque vai ter que cuidar de alguém. Então, ele sempre me aconselhou muito nisso. E foi uma escolha minha namorar com 23 anos. Eu queria antes, até queria. Mas quando eu olhava assim para as pessoas, não, vou estudar, vou ver minha vida. E eu sempre dizia a meu pai que ele sempre me tratou muito como, sabe aquelas bonequinhas de porcelana, sabe, que quer trancar você ali para ninguém machucar você. Então, às vezes isso atrapalha, sabe? Isso eu tô falando para os pais, né? Atrapalha muito você querer enclausurar o seu filho. A gente cria filho para voar. A gente cria filho para virar diamante, né? E tem os processos. Então, a gente tem que entender que tem que soltar, mas ao mesmo tempo tem que soltá-lo ensinando. E dizendo, ó, o direcionamento é esse. A escolha é sua. Lógico. Mas a gente está aqui para te direcionar. E eu tenho certeza que quando o direcionamento é bem direcionado pelos pais, o filho ele não vai querer errar. Sabe? Ele não vai querer fazer por vingança, não vou fazer por raiva, não. Ele faz porque ele se conscientiza, ele cria uma maturidade e ele diz, não, eu vou fazer porque meus pais me ensinaram a fazer assim. E eu vejo que dá certo. E realmente foi assim comigo. Então, o que eu aconselho aos jovens, né? Não se apressem. Esperem. Tenham mentores na vida de vocês, sabe? Que lhe aconselham no caminho certo. E o esperar faz parte. Mas o esperar faz parte não de braço cruzado. Mas eu sendo disponível a fazer o que tem de ser feito. E o correto. Tenho certeza que tudo dá certo quando a gente escolhe ouvir as pessoas mais velhas, as experiências que elas tiveram, para que a gente não cometa o mesmo erro e a gente não cometa esses erros com os nossos filhos também. Porque é de geração a geração. Então, o que eu fiz lá atrás que eu errei, eu não vou querer que meu filho faça. Não vou querer que ele erre. Então, eu vou direcioná-lo. Então, o adolescente, eu escuto muita gente dizer, mas não é adolescente, é aborrecente, né? Mas por que aborrecente? Qual é a educação que você está dando? Qual é a hora que você está parando para conversar com ele? Para que ele entenda que esse é o caminho certo. Porque se você só bate de frente e não é assim, não vai dar certo, é pior. Então, é muito melhor parar, sentar, abrir seu coração, sabe, de pai e mãe, mas que você está sendo um amigo naquela hora, e dizer, ó, eu sou teu pai, sou tua mãe. Mas aconteceu assim comigo, não quero que aconteça com você. Agora a escolha é sua, se você for. Aí você vai quebrar a cara, né, como muita gente quebra. Mas adolescente é uma fase de amadurecimento. Eu acho que a união de duas pessoas adolescentes, ele não tem maturidade para lidar com o defeito um do outro, sabe? Porque um vai querer, você não me ama, você não gosta de mim, porque você não faz isso para mim. E quantas pessoas maduras já casadas são assim? Aí imagina um adolescente que não tem essa maturidade. Muitos adolescentes tendo filhos, quer dizer, uma criança tendo outra. Aí quem vai cuidar da outra criança? Os pais, os avós, no caso, né?
Porque eles não têm maturidade nem com eles mesmos, quanto mais para cuidar de uma criança, de um bebê. Então, tudo é uma formação, tudo é um processo. Não pula as etapas. Sabe? Uma coisa que meu pai sempre dizia assim: viva bem sua infância, aproveite, brinque para valer. Aproveite bem sua adolescência, aproveite estudando, viajando, fazendo o que você tem de fazer. Aí, quando você chega na sua juventude, você começa a se preparar. Isso para se relacionar. E viva bem isso também. Cada fase tem a sua novidade, sabe? Cada fase vai ser boa se você souber viver ela bem. Quando a gente fala de casamentos, a gente fala que duas pessoas vão agora virar uma só carne. A Bíblia fala isso. Então as famílias também se unem e tudo mais. E no namoro, qual é a importância do homem e da mulher, do conhecimento da família um do outro, do relacionamento? Em Colossenses diz assim, ó, e sobre tudo isto, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. A palavra vínculo tem a ver com a corda que é amarrada, grandes fardos de arroz ou de trigo. Se eles não fossem bem amarrados, outros pacotes menores no meio do caminho se soltariam, se desprenderiam e se perderiam. Eu entendo que a palavra vínculo, ela é uma coisa que tem que ser bem amarrada. Não é qualquer coisa que vai servir de vínculo de perfeição. Tem que ser uma corda forte. O relacionamento com os pais, ele vai refletir no relacionamento com os filhos. Ser um bom filho já aponta um futuro de um bom pai. Eu preciso conhecer a mãe da minha esposa, eu preciso conhecer o pai da minha esposa, eu preciso em especial saber como é a minha esposa, como é a minha namorada, como é a minha pretendente com seus pais, com seu ministério, com as outras pessoas, como é que ela lida com tudo isso? Porque ao meu lado vai ter alguém que vai construir. E se no nível primário, que é dentro de casa, não existe essa construção, por que vai ser diferente comigo? Eu observava, já namorando com Cleo, que ela fazia os afazeres de casa e ela me observava fazendo os afazeres da minha casa, o que eu sabia fazer. Eu via o interesse dela em aprender outras coisas e qual era o meu interesse em aprender. Era interessante, na minha casa a palavra amor, ela era vivida, mas não era dita. Na casa dela eu observava ela dizendo e ouvindo. Isso me apontava para um futuro que eu queria que houvesse dentro da minha casa. A palavra amor sendo dita. Eu não fui criado ouvindo, eu fui amado. E amava, mas eu não fui criado ouvindo. Por consequência, havia dificuldade em dizer. Havia uma âncora em mim falar a palavra porque eu não ouvia, né? Não era dito, então e aí? Mas dentro da casa dela, isso era comum. Eu ouvia sempre que estava lá essa palavra. Então, aprendi com ela, admirei com ela e desejei viver isso também. Os pais, os irmãos, e lógico que convivendo com o pai, mas você vai saber de defeito porque a convivência vai mostrar isso. Mas eram defeitos que não é suportável. São coisas que a gente pode aprender um com o outro. Quando entramos em casa, por exemplo, casados, nós fomos ajustando, afinando um ao outro, para que certas coisas que eu fazia, eu parasse de fazer, certas coisas que ela fazia, não tem a ver com ser errado, tem a ver com, para andar do lado um do outro, o vínculo tem que ser diferenciado, porque até então nós fazíamos parte da carga de outras pessoas, agora nós estávamos gerando a nossa própria carga. Então os pais, os irmãos, a igreja, o ministério que serve, isso faz toda a diferença. Saber quem essa pessoa é nesses ambientes. Ainda tenho que falar. Ai, Jesus, então. Relacionamento. Tudo isso que a gente já falou de amadurecimento, de questionar um ao outro, sim, sabe? Mas de permanecer no alvo que é Cristo. Concluindo e resumindo, se não tem Cristo nesse meio, a gente sempre vai ver defeitos.
um do outro. E por mais que eu ame, sabe? Eu acho que amor, ele se constrói. A gente tem a paixão primeiro. A paixão é aquilo que você sente, sabe, se arrepiar. Ai, o coração queima. Mas amor é diferente. Amor, um exemplo prático. A gente ama um irmão, a gente briga com ele, né? Mas vai alguém falar dele? Pra ver? Porque você cai logo em cima. É amor. Paixão é diferente. A paixão a gente diz que tá aqui sentindo algo hoje, mas amanhã não sente mais. O amor, por mais que você tenha, veja os defeitos, você repara e caminha junto. Então, acho que o amor, ele é algo que não é cor, sabe? Mas é algo que a gente não sabe explicar totalmente o amor. Mas, resumindo, é Deus. É o que a gente sente, a gente passa por cima dos defeitos, a gente aprende um com o outro, a gente anda um com o outro e a gente sabe que o final é por toda a vida com Jesus lá no céu. Eu vim de um contexto que, pronto, assim que eu comecei a namorar, eu escutei muito. Olha, namora 1 ano, noiva 1 ano... Depois casa. É definido dessa forma mesmo. 1 ano. 1 ano e casa. É isso mesmo? É uma regra, é isso? Só, você já tá há quanto tempo? Vou fazer minha listinha aqui de problemas a resolver. Vai fazer 4 anos. Jesus. Já pode pedir pensão alimentícia. Cuidado. A justiça anda aí como um leão. É muito importante que essa construção, ela tenha metas. Essa meta determinada como tempo, não um ano, eu não consigo pensar, entender assim, até porque cada um vai viver uma realidade diferente. Mas que se tenha meta. Eu namoro esse tempo e a gente começa já a sonhar com o noivado. Nós noivamos quando eu não estava trabalhando, eu dava aula particular, aula de violão, inclusive, e umas aulas de matemática na época. E era particular, eu não tinha formação ainda, estava no começo ainda da formação. Mas aí, o primeiro valor que eu peguei, eu disse, bom, está na hora de noivar. Por quê? Porque o próximo passo agora é me firmar no trabalho e a gente casar. E o noivado, ele veio com essa perspectiva. Eu estava mudando de nível e essa mudança de nível tinha que apontar para quem estava do meu lado que eu não vou mudar de nível sozinho. Nós vamos mudar de nível juntos. O namoro precisa ser entendido como um preparo para o próximo momento. Se esse próximo momento não chega por quê? Não chega porque nada mudou. Mas aí então, vocês estão sonhando juntos? Estão lutando juntos? Estão planejando juntos? O planejar é muito importante. E não só o planejar de forma ideal, mas o planejar e executá-lo, né? Eu falei aqui que teve um casal que ele começou a namorar eles eram... eu não lembro bem se ela era 8º, era 7º ano, de verdade agora saiu da minha mente. Acabei de casá-los, inclusive. E lá atrás, tivemos conversas sobre isso. Tivemos conversas quando eles namoravam, eles eram meus alunos. Ele era meu aluno, ela não era. Aí depois ela tornou-se minha aluna. Aí veio um momento que eu conversei com ele e com ela, já os dois sendo meus alunos. Aí ele termina a escola, ela fica, e sempre os dois me procuravam. E depois eles começaram a entrar na universidade. E ele foi pro exército, ela foi pra universidade. E nós conversamos sobre isso. E em seguida... ele terminou um curso, ela terminou e até que um dia disse, vamos casar. Fiz glória a Deus. Então, eu tô falando de uma história aí de 10 anos. Mas que não foram 10 anos de mesmice. Foram 10 anos de níveis. Como o namoro dele começou muito jovem, então foram mais níveis. Escola, entra na universidade, sai, termina. Então... para quem já tem uma certa identidade, formação, já tem condição, então é necessário que o outro do lado sinta a segurança que vamos mudar de nível, a gente tem um planejamento, a gente está trabalhando em cima disso e vamos fazer. Um ano, não sei.
Se puder, glória a Deus. Se for menos, também estou aqui para ajudar. Mas se for mais, que haja planejamento. Acho que é a realidade mesmo de cada um. Não tem regra, sabe? Minha mãe mesmo casou com, acho que menos de 6 meses. Então, eu acho que vai muito da realidade de cada família, sabe? Esse mesmo caso foi com 10 anos. Foi, 10 anos. 10 anos. Então, veja, se passar tanto tempo, né? Às vezes a pessoa até desiste no meio do caminho, nem quer mais. É muito tempo. Mas também foi da realidade da família deles. O que eles queriam gerar? O que eles queriam construir antes, sabe? Para viver juntos. Então, não tem regra. É realidade mesmo. Graças a Deus. Os 10 anos me animou aí até. Não. Não tô De muito... forma alguma. Mas não vai demorar isso tudo, né? Não vai demorar, não. A gente escuta muito que crente namora pra casar. E muita gente coloca isso na mente e coloca que, então, a gente não pode terminar o namoro. Crente que tá namorando, pode terminar o namoro? Lógico. Até porque é uma escolha, né? É uma escolha. A frase livre-arbítrio, ela não aparece na Bíblia. E eu acredito num livre-arbítrio para quem tá fora. Mas eu mudo a palavra de livre-arbítrio para arbítrio para quem tá dentro. Porque quem tá dentro do quê? Da graça, do mover de Deus, ele erra também. Ele se precipita, ele é sentimental, as emoções elas afloram. Então, no meio de tudo isso, às vezes vem uma precipitação. Vem alguém que eu gostei do corpo, gostei da voz, gostei do jeito. E quando a gente começa a se relacionar, percebe que a caminhada dos dois juntos não é bem aquilo. Em que não vamos viver isso, não vamos dar um passo além disso. Vamos terminar. Agora vamos terminar como? Aí que está a diferença. Vamos terminar como irmãos. Vamos terminar com a palavra liberada, vamos terminar com a perspectiva de que, olha, não deu certo, não vai terminar por uma traição, porque como é que alguém está servindo a Deus e está se relacionando com 2 pessoas? Não, eu para ter a dúvida se eu deixo ou não, vou ficar com outra pessoa. Isso é pecado, isso está errado. Não é isso. Mas não, entendeu que não é, chegou, teve uma boa conversa. Uma conversa, sabe aquela conversa que você tem com uma pessoa que você gosta. Como você gostaria de ser tratado. E vai ter uma boa conversa, e vai encerrar, e vai abençoar, e vai continuar. Das muitas histórias da minha vida, a pessoa que deu os ajustes no vestido de noiva de Cleo, namorou comigo. E não foi uma escolha minha, porque mulheres são umas bênçãos. A gente começou a procurar vestido de noiva perto de Jaboatão. Ela foi achar o vestido de noiva em Garaçu, onde eu nasci. Algum problema, não tinha nada para esconder. Só que acho que tanto a roupa dela quanto o meu terno foi no mesmo lugar. Foi. Aí tô eu aqui em pé, olhando, que também eu vi a roupa que ela escolheu. Ela tava ajeitando e eu vendo, não é um problema. Até porque crente não é supersticioso, né? Ela escolheu minha roupa, eu queria ver a dela também, pra poder ver se combinava, né? Só isso. Se combinava. Até porque na hora tem todo um outro sentimento, né? Maquiagem, então né? Foi isso. Não, viu lá no papel, né? Mas não viu foi, o vestido, né? Isso, verdade. Mas eu vi no papel o vestido que ela escolheu. Aí a moça tava ajeitando, abaixada, e eu percebia que a moça olhava pra mim assim, querendo falar, só que eu admirando a minha noiva vestindo uma roupa e provando uma parte da roupa e tal. E até que eu disse, meu Deus, acho que essa minha me conhece. Quando eu olhei, eita. Aí você fica nessa hora, você dá a paz do Senhor, você dá uma de doido e sai, você pede um café, você desmaia, você faz o quê? Só que eu não tinha nenhum medo, porque como é que aquele namoro acabou? Acabou do jeito certo. Não havia um impedimento, não tinha nenhuma questão aberta entre eu e aquela pessoa. E eu fiz, pai do Senhor, irmã, ela vai casar, né? Glória a Deus. Eu disse, então, glória a Deus. Aí quando a gente entrou no carro, eu disse, cuidado pra não ter sobrado nenhum alfinete nessa roupa aí, viu? Brincando. E ela disse, foi o quê? Eu disse, não, minha namorou comigo. Ela fez, amém. Porque não tinha nada aberto. Porque o namoro cristão, quando ele termina, ele não termina entre 2 inimigos. Ele termina entre 2 irmãos.
Então dá pra acabar, tá, né? Espero que não acabe, né, o namoro de quem tá nos assistindo. Mas que não chegue ao nível de ter que se acabar como inimigo, né? Eu não quero carregar, não quero olhar pra trás e imaginar, meu Deus, tem alguém que eu inimizado, uma pessoa que eu namorei. Não tem, não existe isso comigo. Eu acho que essa frase, né, a gente namora pra casar, eu acho que é bem o sonho de toda mulher, né? Quem é que quer acabar um namoro? Ninguém quer. Mas algumas realidades são essas. Então, a gente realmente, na minha concepção, na minha realidade, eu sempre tive esse pensamento, né? Eu vou namorar para casar. Por quê? Eu não quero ficar com um e com outro. Como o meu pai bem dizia assim, vai ficar beijando um em outro para depois estar falando de você, como você era. Então, assim, se resguarde, né? Você é templo e morada do Espírito Santo. Então, se você é templo e morada do Espírito Santo, guarde o seu corpo para o seu marido. Guarde a sua boca para o seu futuro namorado, noivo e marido. Então, eu acho que é algo mais para se resguardar, sabe? Se proteger. Então, aquilo que Deus me deu, que é tão precioso para mim, eu vou dar para alguém. Para que ele veja, para que ele compartilhe, para que seja dele. É por isso que quando vem a frase, né, que é isso, sim, na Bíblia, que fala que somos uma só carne. Então, por que eu vou dar, né, mostrar a tantos outros? Por que eu vou beijar tantos outros? Então, é ficar experimentando, não, vou ver se esse é bom. Não, é como se fosse uma fruta. Eu não gostei da uva, vou gostar da maçã. E assim vai experimentando. Então, o meu pensamento realmente é esse mesmo também. Eu acho que toda moça, ela deveria se resguardar para isso, sabe? Se você tem algo tão precioso, que é seu, Deus te deu, te fez preciosa, então se guarda para o teu precioso, né? Então, ache o seu tesouro, né, que Deus vai te dar e esperando em Deus. Então, sim, eu concordo com a frase. Espere, né, namore, noive e case. Com um só. Só que se não der certo, né? Né? Não der certo, rua. Isso aí. Se tutubiou na graça, rua. Exato. Mas aí é que tá. Mas esperar direitinho, né? Se for esperar em Deus e se realmente for confirmado por Deus ou escolha de Deus, então tem um diferencial. Vocês, geralmente, quando dá conselhos pra jovem, é os dois juntos ou separados? Só pra eu entender, pra eu fazer a pergunta. Normalmente é separado. Separado, né? Porque o rapaz me procura e a moça me procura. Então, geralmente, pra um relacionamento, eu vou chamar de sucesso, é só que vai dar certo e que Deus vai abençoar. Quais são os conselhos que vocês costumam dar? Eu sei que cada caso é um caso, mas, geralmente, quais são os conselhos que vocês dão para... Começa, então, assim, rápido e prático. Quando a moça, né, escolher e for desejada por alguém, então, quando esse anel passar para cá, lembre-se que esse anel não é para ser visto pelas pessoas. Esse anel aqui, ele é para ser lembrado, visto por você, de um compromisso que você tem que amar e cuidar de alguém para ser feliz. Quando normalmente um rapaz, ele me procura e depende do nível do que ele está vivendo, mas não, pastor, eu quero casar. E eu conheci uma pessoa e qual é a direção? Fiz então. A primeira direção importante aqui é qual é o quanto que você está disposto a ser sacerdote do seu lar. Davi deu uma direção a Salomão que eu gosto de repetir o que Davi disse a Salomão. Sirva ao Senhor e seja homem. E esse ser homem não tem a ver com ser viril, não. Ser homem tem a ver com assuma as suas responsabilidades. Case tendo a certeza que você está pronto para caminhar do lado de alguém, para honrar essa pessoa, para amar essa pessoa, para ser sacerdote da sua casa, servindo a Deus, servindo essa pessoa. Então, se existe alguma dúvida sobre isso,
espere. Ele diz, não, pastor, eu tenho certeza. É isso? Amém. Agora vamos começar a entender o que é ser esse sacerdote da sua casa. Como é que é servir a Deus servindo ao outro. Aí a gente conversa sobre Provérbios, nós vamos caminhando ali sobre o Novo Testamento, sobre as cartas de Paulo, sobre o que é um relacionamento. Então, é uma sequência de perspectivas. Mas a primeira delas é, você está disposto a ser sacerdote da sua casa? A ser o homem da sua casa? Esse é o começo. Amém. A gente começa a encerrar agora. Para encerrar, eu gostaria de pegar um resumo de tudo. A gente viu a paquera, viu o namoro, viu um pouquinho o noivado, o casamento. De cada etapa dessa, eu queria que vocês resumissem qual a chave que é virada em cada... Eu vou chamar de status, tá? Em cada status desse, qual é a chave que é virada do agora eu tô saindo disso e eu vou viver isso de diferente? Meu Deus. Rapaz, fazer um resumo disso. Isso, no caso, Qual a chave? a paquera. Eu saí da paquera e vou pro namoro. O que é que vai mudar daqui pra cá? Saí do namoro e vou pro noivado. O que é que vai mudar? Eu acho que muda é a responsabilidade. Você tinha um compromisso, mas era um compromisso, mas não tão sério. Quando você vai para o noivado, você já, pelo menos a mulher, né? Ela já fica assim, meu Deus, a ficha tá caindo, né? Eu acho que agora vai, agora a gente casa. Então, que muitas vezes não é, né? Mas ela já fica assim, a responsabilidade vai aumentar. E quando o noivado vem, já é um indício de dizer assim, eu quero casar com você. Né? Então, eu quero formar uma família com você. Então, a mulher, ela tem que virar essa chave e dizer, poxa, agora as minhas decisões têm que ser melhores. A minha responsabilidade vai aumentar. O nível agora é outro. Então, a responsabilidade de vir, que até demora um pouco a cair a ficha. Né? Um dia desse, acho que uma irmã lá da igreja, não vou nem dizer o nome dela, mas ela noivou agora há pouco, né? Amo demais vocês. Vão estar assistindo. E aí ela disse, pastora, a ficha ainda não caiu. Dá vontade de sair gritando. É uma emoção, mas ao mesmo tempo é um medo, sabe? De algo que você vai viver com uma pessoa que você mal conhece. Que você só vai conhecê-la a partir do casamento. E o convívio, né? Mas essa virada de chave é dizer assim, agora eu tenho uma família. Eu vou, talvez, partilhar o que eu vivi. Assim, uma palavra para cada momento. Não é a palavra honra. Porque se você não está disposto a honrar, você nem deveria entrar em relacionamento nenhum. Se não, porque agora eu já sei, eu estou namorando, tô mais sério, já não posso... Não, se essa palavra, a honra, não estiver com você, desde a paquera você está fazendo o quê? Porque não, a paquera não é um mercado. Vou escolher alguém aqui. Se você está paquerando, você está paquerando alguém. Então o alvo é muito definido, é essa pessoa aqui. Então, a honra, ela acompanha a paquera, o namoro, o noivado e o casamento. Mas o que muda? Durante o período da paquera, você está orando para o Senhor confirmar, você está orando para que o coração da pessoa esteja aberto para você, você está orando para que sim, seja o propósito de Deus, que vocês estejam juntos. Se não for, que o Senhor confirme isso, diga a você de forma clara, porque é meio leso, né? Ledo não entende, de forma clara. Então, o Senhor falou, amém, tá namorando, deu certo. Qual é a chave que muda? Agora tem que entrar no propósito. Tô namorando com essa pessoa, Deus me deu essa bênção. Mas qual é o meu futuro com essa pessoa? Então, agora é hora de planejar o futuro. E esse planejamento, ele tem a ver com investir em você. Investir no que você pode em quem está do seu lado. Porque se tem a ver, qual é o maior símbolo nessa terra de que você quer algo com essa pessoa? Futuro. Investir no futuro dela. Investir no futuro não tem a ver com valor, não tem a ver com a joia. Tem a ver com educação, tem a ver com crescimento, tem a ver com querer que o outro evolua, incentivá-lo a crescer, a estudar, a buscar a Deus. Se você quer ter certeza que quem está do teu lado pretende ter um futuro com você, pergunta à pessoa o quanto que ela está preocupada ou preocupado com o seu futuro.
Como é que você me vê daqui a 10 anos? A chave do planejamento ele precisa ser virado. Não, agora, noivado. Noivado é execução. Existe todo um planejamento que foi feito durante o namoro. O noivado agora vamos executar. Vamos executar comprando algo, vamos executar. Não, hoje fala-se muito de apartamento, agora a gente vai começar a pesquisar os apartamentos. Vamos começar. Quais são os móveis da nossa casa? Onde é que nós vamos morar? Se já existe algo, o que nós vamos ter que reformar para fazer? Então, é execução. Porque na hora do casamento, você vai viver o que você planejou e o que você executou. Os primeiros 12 meses é total resultado do que tu planejou e do que tu executou. Tem pessoas que casam rápido. Então, essas etapas, elas não são vividas. E não estou aqui para colocar uma régua nesse tipo de situação. Apenas estou dizendo que quem tem tempo precisa viver isso. Planejar, executar. Porque senão você casa e, às vezes, com dívidas imensas, enormes, porque não houve planejamento. E uma dívida enorme para um casamento que acabou de acontecer significa que nos próximos 2, 3 anos você está totalmente atado. Quando Cleo casou comigo, ela deu um golpe do baú ao contrário, né? Eu não tinha um pau para dar não pode falar aí gato, não. Eu não tinha nada, mas eu tinha vontade, formação. E a direção de Deus sobre o casamento, para mim, foi muito específica, que tinha chegado o tempo. Humanamente falando, não tinha chegado tempo de nada. Eu estava trabalhando em vários lugares, mas não tinha uma carteira assinada, como muitos fazem ainda. Foi eu me posicionar para casar. Uma semana antes do casamento, a minha carteira foi assinada. Eu trabalhava, tinha valores, mas não tinha nada firme. Uma semana antes, um mês antes, eu acho, eu comecei a trabalhar num lugar. Uma semana antes, minha carteira foi assinada. Então, eu fui para um relacionamento, casar, né, vamos colocar dessa forma, com uma história de planejamentos, uma história de execução, e eu queria executar algumas coisas antes, mas uma direção do Senhor sobre a minha vida e a vida de Cleo nos fez, nessa hora da execução, dizer, não, agora é para executar tudo de uma vez só. Só que a gente já sabia que sofá que nós queríamos, nós sabíamos qual era a cor dos nossos imóveis, até a questão da casa, a gente falava sobre casa, foi morar de aluguel, a gente não tinha uma casa, mas ela dizia, eu queria uma casa com a cor assim, assim, a casa estava da cor que a gente sonhou. Então, Deus nos permitiu viver isso, coisas que nós passávamos às vezes nas lojas olhando, vai ter uma xícarazinha assim, vai ter dessa forma, e Deus nos honrou. Honrou o planejamento e a execução. Então, primeira chave ali, nunca vai, eu estou virando a chave da honra, não. A chave da honra tem que ser na sua vida, quem você é em Deus. Agora, do namoro, da paquera para o relacionamento, o planejamento, do namoro para o noivado, agora a execução, e do noivado para o casamento, agora a hora de viver o que se planejou e o que se executou. Amém. Muito bom tudo o que foi explanado aqui, tudo que foi aprendido. Então eu peço que vocês deixem a consideração final de vocês, que sempre tem aqui. Comece logo, vai, você. Isso é exploração. Eu quero dizer que nós, todo final de culto, nós declaramos na igreja. Nós somos a família Cristian Tema e vamos transformar cada lar em um altar para Jesus. O altar, ele possui níveis. Ele é feito no chão, porque a gente tem que saber onde é que a gente está pisando. Em cima do chão vem a lenha, tem as pedras. As pedras têm a ver com a eternidade, com aquilo que nós estamos fazendo agora, que vai apontar para daqui a 10, daqui a 100, daqui a 1000 anos. Acima das pedras vem a lenha tem a ver com quanto eu sou vulnerável. Em cima da lenha vem a oferta, que na época era a carne do que era oferecido. A carne tem a ver com aquilo que eu estou entregando. E em cima disso tudo o fogo. E o fogo tem a ver com o que vem do céu, tem a ver com aquilo que Deus recebe. Tem a ver com aquilo que vai acontecer, que vai estar além do chão que eu estou pisando, da pedra, da lenha e da oferta. Que os namoros, eles possam ser esse altar.
esse altar que aponta para o futuro, esse altar que aponta para a glória de Deus, esse altar que aponta para um momento em que a família às vezes é deixada de lado, para um momento em que o relacionamento já não está sendo mais tão valorizado, em que as pessoas acham que o prazer está acima de todas as coisas. O namoro, ele precisa apontar para um altar onde Deus vai derramar o seu fogo. E esse fogo ele vai servir de aroma suave a essa terra. Nós precisamos de uma geração, que essa geração, ela continue posicionada em adorar a Deus com o que são, de forma individual, mas em especial do que eles vão ser como família. Que a nossa família seja esse altar nessa terra, exalando o aroma de adoração para todos que ainda não conhecem e para aqueles que conhecem também a Cristo. Amém. Bom, eu vou deixar um recadinho para quem está namorando aí, né? Então, quem tá namorando, ou quem vai namorar ainda, quem almeja isso. A gente declara isso, né? Exatamente. Nós declaramos em nome de Jesus, vocês vão sair do encalhe ainda esse ano, em nome de Jesus. Então, gente, acredita em nome de Jesus, mas se posiciona também, né? Ora, espera e se posiciona. Então, realmente, isso que o pastor falou agora, meuinho, que hoje vou falar como já se fosse o dia dos namorados hoje, né? Dia 12, que a gente sempre diz, em cada lá faremos um altar. Hoje nós temos 3 altares, né? Na nossa casa. Temos 3 pilares. E Deus, ele está acima de tudo isso. Mas o amor é lindo. Mas quando você constrói ele no direcionamento do Senhor. Então, você que está namorando já, que esse teu namoro tenha Deus no centro. Você ainda que não namora, coloca Deus também à frente, porque Deus, ele escolhe, mas nem todos os casos ele vai escolher. Você escolhe, mas ele também confirma. E eu vou deixar uma mensagem não só para vocês, mas também para o meu Inho. Te amo. Te amo sempre e sei que nossa vida sempre foi abaixo de Deus, né? Que Deus nos proporcionou e nos proporciona tantas coisas nessa vida, nos proporciona aventuras, né? Cada aventura maravilhosa, né? E cada aventura assim que a gente, uau! Mas eu te amo e como eu sempre digo, te amo por toda a vida, até tocar o céu, porque não foi eu que escolhi, mas foi o Senhor que escolheu por mim. E que escolha boa, viu? Eu amo muito mais, muito mais, muito mais. Fica na tua aí. Então vocês aí, ó, espera, vai dar tudo certo. Já deu, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por você estar aqui, tá distribuindo toda essa sabedoria que Deus deu a vocês aqui, toda a experiência. Que quem esteja assistindo seja abençoado, tenha um namoro e um casamento, um noivado abençoado em nome de Jesus. Assiste todo esse vídeo, coloca tudo isso aqui em prática, que eu tenho certeza que Deus vai te dar um casamento abençoado para toda a vida. Então fiquem na paz. Davidson, muito obrigado. Lucas, que está aqui também no bastidor, muito obrigado por tudo. Fiquem na paz de Deus. Nunca se esqueça de Deus, tá bom? Ele sempre vai estar com você em todos os momentos da sua vida. Muito obrigado por tudo.